tua palavra que é poderosa sobre a vida do teu servo nessa hora, Pai. Deus, que o Senhor vá de encontro ali, aonde ele está, que os teus anjos estejam ali, Senhor, assistindo o teu filho nessa hora. Nós repreendemos toda a enfermidade. Toca, Deus, ali com o teu poder, ó Deus, restaura ali, Senhor, a saúde do teu filho. Nós declaramos por fé, Senhor, a vida do teu servo ali, Senhor, restaurada, curada, em nome de Jesus. Envia ali os teus anjos, Pai, para ministrar sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Davi vai estar ministrando nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Quantos esperam o melhor de Deus essa noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei qual o seu problema, não sei qual a circunstância você está vivendo, mas eu queria que você escutasse com bastante atenção essa palavra. Na quinta-feira dessa semana que se passou, na Quinta Crown, eu trouxe essa palavra e eu estou trazendo ela novamente, mas com um foco um pouquinho diferente. E o tema de hoje é Deus te conduzirá em meio ao deserto. Deuteronômio 8, 15 e 16. Deuteronômio 8, 15 e 16. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. O mais interessante é que essa passagem fala a respeito Eles estavam do deserto para a terra prometida. Opa. Vamos lá. Então, o povo de Israel, eles estavam indo do deserto para a terra prometida. Quanto tempo de deserto? Meu Deus, será que o povo aqui lê a Bíblia? Quanto tempo de deserto, Marcos? 40 anos. Pois é. E eles estavam saindo e aí passaram por um lugar onde tinha serpentes, escorpiões, onde faltava água, enfim, né? E na realidade, o que Deus fez ali foi o que nunca havia ocorrido sobre a terra. Deus trouxe maná. O que era o maná? Ninguém conhecia. Fez cair codornizes do céu. Quando falava, a rocha trazia água. Então foi um tempo ali que Deus trouxe provisão, né? E a pergunta que eu quero te fazer: quem já passou por momentos de deserto em que Deus trouxe provisão? Levanta a mão, por favor. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o que nós vamos ler aqui não se trata de um contexto de um povo histórico, mas se trata de um contexto nosso, um contexto atual. Eu quero que você se coloque dentro desse acontecimento, ok? Amém. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Nós sempre esperamos o melhor do Senhor. Nós sempre cremos, Pai, que o Senhor nos trará uma palavra viva, uma palavra de transformação, uma palavra de cura, uma palavra de renovação, uma palavra, Deus, que vai trazer sobre as nossas vidas a água que vai tirar toda a sequidão. Nós esperamos o melhor do Senhor. Nós esperamos o melhor do nosso Pai. Nós sempre estimamos, sempre esperamos de Deus o melhor, acima das nossas expectativas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura aqui, dentro do texto de Deuteronômio, do 8, aí nós vamos do 16 ao 20, e depois a sequência do 9, do 1 ao 6. Ou seja, nós vamos seguir do 8 até o versículo 6 do capítulo 9. Só que eu não quero que você se perca, porque o texto é um pouquinho grande, mas eu quero que vocês prestem atenção. Deus nos conduz em meio ao deserto. Quem está esperando o melhor de Deus hoje? Amém. A palavra pode estar vindo através de mim, mas é uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês.
Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês capacidade de produzir riqueza. De quê? Capacidade de produzir riqueza. Então, riqueza é de Deus ou não é? Capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Então, Deus também destrói seu próprio povo? Então, às vezes a gente só conhece o Deus que dá a riqueza, mas a gente às vezes se esquece do Deus justo, do Deus que também é pai e disciplina, do Deus que corrige, que ama. Por não obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão, ou seja, findados 40 anos de deserto. Hoje vocês estão atravessando o Jordão. Indo para onde? Para a terra prometida. Dinorá está afiadíssimo ali. Amém. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até os céus. O povo é forte, alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles? E até conhece o que se diz? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará, os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, estiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Ou seja, depois que conquistar o que Deus prometeu, não diga: é porque eu sou o cara, né, bicho? O mérito é meu. Entendeu, Fabinho? Aí você bate no peito, Deus ficou de lado e a glória foi para você. O Senhor me trouxe até aqui para tomar posse da terra por causa da minha justiça. No way. Não. É devido à impiedade daquelas nações que o Senhor vai expulsá-los da presença de vocês. Não é por causa da justiça do Davi, do Rogério, da Alexa, da Letícia, do Marcos, do Sami, da Zizi, da Simone. Não é por causa da justiça ou retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 6 para fechar. Portanto, esteja certo de que não é por causa da justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá a boa terra, para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Palavra dura, né? Então, contar histórias sobre os outros é fácil, mas nós estamos olhando dentro da nossa perspectiva, nos colocando dentro desse contexto. Certo ou não, Dudu? Então, olha que interessante. Veja só, um povo que saiu do Egito, que eles viram aquilo que Deus fez: mar em sangue, morte dos primogênitos, chuva, vamos dizer assim, de gafanhotos. Quantas coisas Deus fez no Egito. Depois, o que ele fez, Edson? Abriu o Mar Vermelho. Pastor Marcos, abriu o Mar Vermelho. E quando ele abriu o Mar Vermelho, já pensou que coisa sobrenatural? Na hora que vieram os egípcios para passar, o mar se fechou e matou aqueles que tentaram passar. Depois eles vieram para o deserto e trouxe o quê? Maná. E depois do maná, o que veio? Codornizes. E além disso tinha o quê? Tocha de fogo, coluna de fumaça, sombra de dia, fogo para iluminar a noite. E além disso tinha o quê? Falta de água. Falava a rocha, saía água da rocha. Quanta coisa eles viveram, não é, Beto? Mas sabe o que acontece? Eu contei esse exemplo aqui, eu quero trazer ele de novo. Em 2001, eu fui para a Disney com a minha irmã, tinha 9 anos de idade. E quem nos levou foi uma tia nossa, que ela tinha na época 18 anos. E o mais interessante, gente, é que, eu vou dizer por quase todos, né? Mas praticamente toda criança tem um sonho de ir na Disney. E nós fomos, ficamos mais de um mês nos Estados Unidos, conhecendo vários lugares. Gente, fomos em lugares maravilhosos. Eu passei a mão numa baleia. Quem já passou a mão numa baleia? Olha que coisa doida. E era aquela baleia que fez a baleia assassina, a orca. Não vamos fugir não, né? Mas olha que interessante.
Gente, foi maravilhoso, foi incrível. Só que eu tinha 9 anos de idade. Eu era pelinha, brigão, entendeu? Era respondão. E aí, eu me lembro assim, a Laís está concordando. Eu lembro assim que, quando nós fomos, eu brigava muito com a minha tia Vanessa, né? A tia Fofura, que a gente chama ela assim. E aí, voltamos, e durante toda a história, quando a gente falava da viagem nos Estados Unidos, normalmente a Yasmin tocava em qual assunto? Ai, o Davi só ficava brigando com a tia Fofura. Ai, o Davi era o brigão. Ai, a discussão. E, gente, pensa, uma viagem dos sonhos, linda, maravilhosa, primeira vez que tínhamos saído do país, e só se falava da briga. Aí um dia, gente, esse um dia deve ter uns 5 anos para trás, ou seja, uns 15 anos depois, a minha tia virou e falou assim: poxa, gente, eu fico um pouco triste, foi tão gostoso poder levar vocês lá, e, nossa, eu tenho memórias tão boas, mas vocês só lembram das coisas ruins, só ficam falando da briga, do Davi com o Mix, aquilo. Ah, nem vocês podiam tanto lembrar de tudo que foi bom. Gente, aquilo foi a mesma coisa que o quê? Um punch. E aí, assim somos nós, muitas vezes. Deus faz coisas maravilhosas na sua vida. Deus faz ações sobrenaturais. No momento da dificuldade, Ele traz aquela pessoa que você menos esperava para te trazer uma palavra de cura, de restauração, para te trazer uma provisão, um homem de Deus para te trazer um direcionamento, um sonho que vai te direcionar, uma profecia que vai te mostrar um caminho, provisão de recurso, provisão de alimento, provisão de amigos, provisão de trabalho. Estou mentindo? Não, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Só que muitas vezes, Lara, a gente só se lembra do quê? Das coisas ruins. Ah, mas no deserto não tinha bife de porco. Quer dizer, de porco de Deus não comiam? Não tinha bife de boi. Ah, mas no deserto não tinha cenoura, porque não tinha como plantar. Ah, e você esquece da melhor parte. Então, quantas vezes a gente faz isso? Desfruta do sobrenatural, né, Jessé? E só se lembra do que foi ruim. Assim era o povo de Israel. Será se assim estamos sendo nós? Espero que não. Então, agora que eu quero que você tenha atenção para esse texto, né, e que você se atente à sabedoria que traz esse pequeno versículo. Coloca aqui, por favor, Deuteronômio 9:1. Prestem atenção, Deuteronômio 9:1, Sami, olha que loucura. Nesse trecho, nesse versículo aqui, eu considero que nós temos aqui 2 palavras tristes, eu até perguntei isso na quinta-feira, mas que ensinam muito. Então nós vamos ler esse versículo junto, e nós vamos identificar onde está o que carrega talvez um peso, a tristeza desse versículo. Vamos lá, pastor Dinorá? Todo mundo, por favor, comigo. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até os céus. Onde está a parte triste? 2 partes tristes desse texto. Pastor Marcos. Faz sentido, nações maiores e mais poderosas. Mas não é aqui não, porque está falando que ele vai conquistar essas nações. Mas atravessar o Jordão é bênção, porque eles vão chegar na terra prometida. Concorda, Lucas? Só tem coisa boa aqui, não é? Mas na realidade, Deus ele quer te conduzir em meio ao deserto. Só que alguns, infelizmente, nunca vão sair do deserto. Alguns vão morrer no deserto e só os seus filhos, ou talvez netos e gerações posteriores, vão desfrutar da promessa. Sabe por quê? Não é porque Deus não é fiel, mas é porque muitas vezes a gente não se atenta para o que nós vamos aprender hoje, para o que a Bíblia traz. Onde está a parte triste? Que realmente é triste, e quando eu li, eu falei assim, Deus, eu na minha ignorância, lá atrás, há muitos anos, o Senhor não foi injusto, Pai? O Senhor não foi injusto? Sabe por quê que eu perguntei isso? Olha só o que diz aqui, onde estão as 2 palavras tristes? A primeira, você. Quem está falando isso é Moisés. E Moisés está dizendo o seguinte, vocês hoje atravessarão o Jordão. Ele não disse nós, ele disse vocês.
Ele ficou 40 anos com aquele povo no Egito, foi libertar o povo, voltou, passou por toda aquela situação, foi o povo clamando no ouvido dele, o povo reclamando, ele tinha que subir monte, descer monte, subir monte, descer monte, clamar a Deus, orar a Deus, lidar com toda aquela murmuração, e depois de 40 anos, viu que ele não pôde entrar. Gente, Moisés tinha que estar falando assim, nós vamos atravessar o Jordão, e ele estava dizendo o quê? Vocês. Loucura, né, Samir? Cara, isso é triste. Se coloca no lugar de Moisés. Sabe o que acontece aqui? Essa promessa é a que Deus fez há séculos atrás para Abraão. Vocês se lembram? Por 400 anos ficarão cativos, e depois a terra que mana leite e mel. Gente, esse é o cumprimento de uma promessa de séculos. E ele estava dizendo, vocês. E qual que é a outra parte triste desse texto? Hoje, o deserto era para ter sido atravessado, Jaque, em 40 dias, Elis. Elis, 40 dias. Imagina você ter que esperar 40 anos. É triste ou não é? Você tem quantos anos, irmão? Você, batera? 31. A minha idade, pô. 31. Já pensou você chegar aos 40, você nascer no deserto, e só nos 40 anos você conseguir chegar na terra prometida? Gente, era para ser 40 dias. Mas o povo, ao invés de reconhecer o que Deus fazia de bom, eles só falavam do quê? Do que tinha de ruim. Você está morando numa casa hoje que Deus te proveu e você só consegue ver o vizinho que coloca o som alto, você só consegue ver o lixo que está do lado de fora na rua te atazanando, você só consegue ver a feiura daquele lugar. Você está num trabalho que hoje Deus te permitiu por uma provisão, e você consegue ver só o seu patrão que é chato, você consegue ver só os seus colegas de trabalho que pegam no seu pé. Mas e a provisão de quando você estava precisando e Deus abriu aquela porta? Está entendendo? Então Moisés está dizendo aqui, hoje era para ter sido há 40 anos atrás. Que loucura, Beto! 40 anos atrás. Então, ele não disse nós porque ele não pôde entrar. E ele teve a chance, mas não fez como deveria. Seria milagre após milagre. Por quê? Para conquistar nações maiores tem que ser milagre. E esses muros que vão até o céu, Elis? Está falando do quê? Jericó. Está predizendo Jericó aqui. Ele ia deixar de ver tudo isso. Mas por quê? Para quem te suceder, leite e mel. Mas para o próximo, o cumprimento da palavra de Deus, séculos antes, vai ser para o próximo. E aí, sabe o que acontece? Hoje, quando você olha para trás, quantas coisas você pensa da seguinte forma: eu tive a chance de fazer isso e não fiz. Isso é uma sensação ruim ou não é? Chegar a um ponto da sua vida de falar, cara, eu podia ter tentado isso lá atrás, eu tenho certeza que eu teria dado certo. Não é verdade? Eu tive a oportunidade de fazer aquilo, mas eu não quis. Eu poderia ter feito diferente, mas eu não. Nossa, quando chamou lá na frente, eu senti que Deus queria falar comigo ali, mas eu resisti. Minha vergonha, meu orgulho. Quantas pessoas caíram na real depois de 5, 10 anos depois? E aí você pensa, Deus me deu essa chance, mas eu não aproveitei. Pastor Stephen Furtick estava dizendo a respeito de um homem que veio até ele chorando e falou assim: pastor, eu estava prestes a furar com a minha esposa, a errar, e Deus me falou de todas as formas, mas eu decidi ir com tudo. Perdi minha família, perdi meus filhos, perdi o respeito dos meus parentes. 12 anos depois, eu fui cair na real. 12 anos depois. Deus me deu essa palavra, mas eu não quis acreditar. Aí, se você não faz de orar, o que ele faz? Ele levanta outro. Deus me abriu aquela porta, mas eu não quis entrar. Mas eu creio, eu tenho convicção de que nós somos um povo, que nós vamos possuir aquilo que Deus nos tem por herança.
eu tenho convicção, eu acredito, eu tenho vivido por fé, eu tenho passado alguns desafios na minha vida, gente, que eu tenho vivido por fé, alguns desafios de coisas que eu nunca esperava, que me aconteceram. Eu tenho vivido por fé, porque eu creio, ou eu acredito, ou eu não acredito, não existe meio termo. Eu não estou aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém. Gente, o que Deus determinou sobre a nossa vida, Wilker, é direito nosso, mas o que muitas vezes nos impede de acessar, é porque só murmuramos, não vemos tudo que Deus tem feito, só olhamos para aquilo que deu errado, é porque não aproveitamos as oportunidades, é porque muitas vezes nós queremos a promessa, mas não queremos o processo. Então, nós não perderemos mais oportunidades a partir de hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, a Bíblia diz que Deus irá prover a porta ou o escape. A Bíblia não diz isso? A Bíblia não diz isso? Que Ele provê? Não foi assim com o profeta Elias? Estava no deserto, com medo de Jezabel, não é isso, Raimundo? E aí, ele dormiu, acordou com um anjo. Já pensou você dormindo? E um anjo falar assim, oh, levanta aí, eu trouxe comida para você. Que loucura que é essa? Ele traz provisão. Então, eu creio nesse Deus. Tem um pastor, eu já contei isso aqui, que ele conta que ele estava começando a viver as experiências dele com Deus, e ele se apaixonou tanto pela presença do Espírito Santo, que ele ficava 7, 8, 12 horas em oração, conversando com Deus. 12 horas. E ele falou que um dia, Deus mandou ele pregar numa determinada cidade, e ele não tinha dinheiro. E aí, ele falou assim, Deus, mas como que eu vou pregar lá se eu não tenho dinheiro? Aí Deus falou no coração dele assim, se eu mandei, eu vou prover. Levanta, apaga a luz do seu quarto e acende. Ele levantou, apagou a luz do quarto dele, acendeu. Tudo certo, nada de diferente. Aí, ele sentiu no espírito dele, faça de novo. Fez pela segunda vez, faça de novo. Fez pela terceira vez. Na quarta vez que ele apagou e acendeu, quando ele olhou, tinha um montante de dinheiro em cima da cama dele. E aí tem pessoas que ouvem isso e falam assim, aí é demais. É claro que tem gente que conta mentira, mas eu creio que nosso Deus pode fazer. E ele é um homem sério, um homem de Deus. O pastor, profeta Juan Carlos Harrigan. Vocês estão entendendo? Não é incrível você abrir os olhos e o dinheiro está em cima da sua cama? Gente, eu creio nesse Deus. Vocês estão entendendo? Eu creio nesse Deus. Aleluia. Eu não creio num Deus que a gente ministra, como ele cantou aqui, de forma tão maravilhosa. O nome dele cura, o nome... Caramba, ou cura ou não cura, ou faz ou não faz, ou pode ou não pode. Amém. Então a Bíblia diz que Deus irá prover a porta ou o escape que você precisa, mas não diz que Ele vai te empurrar porta fora. Está entendendo? E saiba, Deus irá sim enviar pessoas. Em momentos tão complexos que eu passei, Deus enviou pessoas. Na Bíblia, quantos momentos Deus enviou anjos, pessoas, até jumento para falar. Deus irá enviar provisão. Foi assim com todos que precisaram, vai ser assim com você também. Deus irá enviar promessas. Seja o que for que Ele disser, é porque Ele pretende realizar. E ninguém pode pará-lo. Nada, ninguém, nem o diabo, nem governo, nem doenças, câncer, má notícia, nada pode impedir o que Deus pretende fazer. Amém? Glória a Deus. Salmos 37, 4. Glória a Deus. O foco é Cristo. O foco é Cristo. Gente, quando for declarado essas palavras de Deus sobre a sua vida, não fica calado não. Abre sua boca, fala amém, toma posse. Eu antes era muito assim também, mas aí eu comecei a ver que normalmente as pessoas que reagem mais à palavra recebem mais, têm mais resultado efetivo. Porque ele está recebendo, ele está declarando, ele está confessando. Está entendendo? Até mesmo quando você está cansado e vem uma palavra de força, se você não reage, daqui a pouquinho você está pescando. Então reage. Isso não é coisa de pentecostal não, isso é coisa de pessoas que estão cheias de vontade de receber mais de Deus, de viver as promessas do Senhor. Você está entendendo isso? Aleluia. Deleite no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu. Ele quer ou não quer fazer? Amém. Coloca para nós, por favor, agora Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23.
Nosso horário está correndo, Jesus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Mas algumas vezes nós precisamos entender que nem tudo que nós queremos é algo que Ele prometeu. E é por isso que vem as frustrações. Às vezes nós achamos que Deus tem que nos dar algo, mas não é aquilo que Ele te prometeu. E sabe o que acontece? Muitas vezes perdemos a nossa confiança em Deus, porque confundimos o nosso querer com as suas promessas. Mas Deus quer te conduzir para a promessa dEle. Não para a sua, mas para a promessa dEle. Quantos aqui confiam nas promessas de Deus? Quantos aqui confiam na promessa de Deus? Amém. Eu também confio. Mas eu quero que você escreva isso que eu vou falar agora. A gente viu que Deus realiza os desejos do coração. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas eu preciso que você saiba que confiar nas promessas de Deus sem comprometimento com o seu processo não é dependência de Deus, é desilusão. Confiar nas promessas dele sem comprometimento com o seu processo não é dependência, é desilusão. Então, a palavra, o que isso quer dizer? Só para voltar ali. Quando a Bíblia fala que eles entrarão e possuirão a terra, fala que terá o quê? Nações mais poderosas do que eles. O que é isso? O processo. Então, não adianta você querer possuir a terra, que é a promessa, Senhor, processo. Eu comentei isso aqui, a palavra de Deus, ela não é uma pílula que você toma, estava com dor de cabeça, acabou a dor de cabeça. Não, a palavra de Deus ela é comparada a uma semente. A palavra de Deus é comparada a um remédio, Sami? A um chá de boldo? Não, a palavra de Deus é comparada a uma semente. E o que a parábola da semente diz? Que uma foi lançada no meio do caminho, veio aves, levaram. Outras foram lançadas em solos rochosos, não tinha muito como fixar raiz e logo secou e foi. Outras foram lançadas em meio a espinhos, foram sufocados e não prosperou. Outras caíram em terra boa, solo fértil e deu bom fruto. 30, 60 e 100 por 1. A palavra de Deus é como uma semente. E a semente, sabe, Jaque, que é o resultado que a palavra vai trazer? O fruto é o resultado que a palavra vai trazer? A semente, ela tem um tempo para germinar. E quando ela começa a germinar, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. E aí, você acha que toda semente em Deus é igual carocinho de feijão. Você plantou em 5 dias, já tem que vir os frutos. Não é assim não. Algumas coisas são. Declare nesse momento, é curado. Declare, levanta da cadeira de rodas e anda. Declara e o câncer é consumido pelo poder de Deus. Mas algumas coisas levam tempo. Algumas coisas têm que fincar raízes por baixo, para depois começar a vir o caule para cima, para depois vir a folha, e depois os frutos. Então você tem que saber esperar, você tem que ter paciência, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então vocês creem que Deus lhe dará a paz que Ele prometeu, certo? Filipenses 4, 6 e 8. Olha só, o que tem a ver com o processo que nós estamos dizendo? Filipenses 4, 6 e 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O quê? Que excede todo o entendimento? A paz de Deus. Quantos precisam de paz? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas sabe o que acontece aqui? Denis, olha que interessante. A gente quer a paz de Deus sobre a nossa mente, não é, Edson? Roseli, sobre a nossa vida, a gente quer a paz. Que Filipenses promete isso. A paz de Deus seja sobre, é uma promessa de Deus. É uma promessa.
Mas por que poucos vivem isso? Porque eles querem a promessa, mas não querem o processo. Sabe qual que é o processo? Tudo que for de verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aí sabe o que acontece com isso? Ao invés de pensar nessas coisas, você ocupa sua mente com aquilo que não edifica. Aí, com seu celular, com a internet, com seu computador, você coloca seus olhos diante daquilo que você não pode ver para não se contaminar. Aí você quer a paz de Deus, mas você não está disposto a abrir mão de ver o que você não deve ver. Aí você quer a paz de Deus, mas aí você continua assistindo aquela novela, que a única coisa que ela semeia na sua mente, pode assistir, tudo posso, nem tudo convém. Mas às vezes é uma novela que não semeia um contexto histórico, é uma novela que só tem traições, quebras de princípios, quebras de valores familiares, desonra com o nome de Deus, fornicação, pegação, sexualidade, sensualidade. E aí, você quer a paz, mas você não quer o processo. Então, tudo que for de boa fama, tudo, e aí você contamina sua mente com aquelas coisas, com aquele tanto de notícia, e você vai fazendo o quê? Furando um processo. Então, Deus prometeu, sim, mas não é automático, é um processo, você tem que cumprir. Você não pode comer ou beber tudo que quer, na hora que quer, na quantia que quer, e depois, Wilker, virar e falar assim, a palavra de Deus diz que pelas chagas de Cristo eu estou curado. Só que aí você está com um problema de glicose, de colesterol, de diabetes, seja o que for, aí você comeu o que quis, bebeu o que quis, a hora que quis, no tanto que quis, e depois você quis fazer o quê? Em nome de Jesus. O que você está fazendo? É como se estivesse zombando de Deus. Só que claro que você não está com a intenção de zombar, mas isso é falta de sabedoria. E aí você fala assim, tá vendo? Deus faz na vida daquele, mas não faz na minha vida. Deus realizou na vida do meu irmão ali do louvor, mas não faz na minha. Aí você vai e sai da igreja. Por quê? Deus não faz? Deus não fala comigo? Acho que Deus não existe? Ou então eu não devo ser filho? Ou ele tem filho predileto? Nós precisamos tomar posse com confissão e ação. Só vou dar um exemplo para vocês. Teve um pai comentando sobre o filho, que ele achou bonitinho. O filho foi lavar a mão, aí ele chegou debaixo da torneira, 5 anos de idade, e ele ficou assim, ó. Só que ele tinha que girar a torneira, mas ele ficou assim. E diz o pai que ele ficou uns 30, 40 segundos lá com a mãozinha. Aí não saiu água, ele saiu correndo para fazer o que ia fazer. Às vezes a gente está assim. Às vezes nós queremos determinado resultado sem agir em relação àquilo. A gente quer que a água saia, mas a gente não quer girar a torneira. E tem um outro caso, um tio meu, tem um primo meu que fala que teve uma vez a gente estava fazendo um final de ano no hotel, e aí meu primo entrou no banheiro e estava meu tio tentando enxaguar a mão, né, que eles saíram do banheiro conversando e disse que meu tio está lá, pegando o sabonete, ensaboou a mão, e depois ele chegou na torneira e está assim, girando. E aí meu primo disse que segurando para não rir. Aí falou assim, que isso, tio? Você, essas porcarias de torneira aqui não funciona? Aí eu falei assim, não, tia, essa aqui é de apertar. De duas uma. Ou você está fazendo errado, Deus está te falando, vai para a esquerda, você está indo para a direita, ou você nem está fazendo nada. Esse é o perigo do deserto. Sabe por quê? O deserto é um lugar que Deus te ensina. Gente, é ou não é? Deserto é um lugar que às vezes você vai aprender a confiar em Deus de uma forma que você nunca confiou antes. O deserto você vai viver provisões que só no deserto você vai viver. Quando você está na terra prometida, você não precisa que a água saia da rocha, tem fonte. No deserto você vê a água saindo da rocha, Edson. Meu Deus, que loucura! Na terra que mana leite e mel, você vai lá, colhe seu figo, mata seu gadinho. Caramba, no deserto você vê Deus enviar alimento do céu. Você vê um anjo trazer, você vê um corvo voando com um pedaço de carne para te dar, sendo que corvo come carne.
Então o deserto é um lugar de fortalecer as nossas bases, a nossa estrutura, de nos capacitar, de aperfeiçoar, de trabalhar seu caráter, de te tornar melhor, de te fazer crescer na confiança da fé, de te tornar maduro. Amém? Glória a Deus, é por isso que o deserto... Amém. Aleluia. E é por isso que o deserto é lugar de passagem, mas o deserto tem um risco. Sabe qual que é o risco do deserto? Você ficar lá muito tempo. Sabe por quê, Simone? Porque no deserto, normalmente o que acontece é a provisão. E se a gente não entende o processo que a gente precisa passar para sair do deserto, a gente fica a vida inteira só esperando o quê? Provisão. Aí você se torna aquela criança que está com a mãozinha assim, ó, debaixo da torneira, e a água nunca sai. Agora não é a hora de ficar com a mão debaixo da torneira. Agora é a hora de você girar a torneira, de você bater na torneira. Quantas pessoas vêm na igreja e vão embora dizendo, isso não funciona, não tem água não. Mas Deus mostra que toda promessa está vinculada aos processos, aos princípios. Então, quando você pegar uma promessa fora de contexto, você se frustra, você se desilude com Deus. Então, o deserto é um lugar de passagem, você não pode ficar por muito tempo. O deserto traz provisão, mas se você fica por muito tempo, você se acomoda. O que Deus realmente quer é lhe dar o poder de possuir o que Ele tem para você pelo poder da fé. Entende? E é por isso que depois de passar por aquele processo, de aprender a confiar em Deus, de entender quem que é aquele Deus todo-poderoso, de vir uma geração nova, essa murmurenta, essa que quando ele ficou 40 dias criou um bezerro, não. Essa que fez aquilo, não. Mas aqueles que aprenderam a confiar em meio ao deserto, através do erro dos seus antepassados, esses vão entrar. Mas aqui, ó, vocês vão conquistar isso, aquilo e mais tudo outro. Porém, tem que vencer assim, assim e assado. Mas agora eles estão preparados, as suas bases estão solidificadas. Então, Deus quer lhe dar o poder de possuir pela fé. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 9, 1 e 2, já estamos indo para o final. Deus quer nos conduzir em meio ao deserto. Eu quero que vocês prestem atenção no que a gente vai ler agora. E o que eu vou dizer depois, eu não quero que ninguém se sinta ofendido. Mas olha o que fala aqui em Deuteronômio 9, 1 e 2. Isso aqui é Moisés comunicando. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores, mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até os céus. O povo é forte, alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles? E até conhece o que se diz? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Ou seja, tinha um ditado na época. Tipo assim, as coisas deu errado, faz um L. Tem um contexto, né? Então, tinha um ditado na época. Sabe, é brincadeira. Então, olha só o ditado da época. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Sabe por quê? Quando eles foram espiar a terra, vamos ver quem está afiado na Bíblia. Josué e Caleb, certo, Andréia? Mais outros 10 foram espiar a terra. Quando eles espiaram, o que os 10 falaram? Cheio de gigantes. E aí eles entraram? Não. Eles rodaram mais tempo no deserto. Olha o que eu quero que você entenda. Olha a profundidade disso. Quando você entrar para possuir, vai ter as dificuldades. E às vezes, cada um de nós temos dificuldades pessoais. Tem um pastor que ele, hoje, talvez é um dos caras que mais tem evidência no Brasil, que fala da palavra, que é um empreendedor, um empresário muito forte. E eu participei uma vez de uma mentoria dele, que ele estava presente também. E esse pastor, esse líder espiritual, ele foi abusado sexualmente. Só que raramente ele fala sobre isso. Mas ele falou, eu fui abusado sexualmente, eu passei por um abuso quando eu tinha 14 anos de idade.
E, às vezes, você dá nome para aquilo que foi sua dificuldade e aquilo se torna o seu avatar, o seu bonequinho de hobby, sabe? Que você, o seu hobbyzinho ali, eu gosto desse cara. Talvez ele se torne seu best friend. E você se apoia tudo nele. Tem pessoas que passaram por perdas de pai. Eu conversei com uma mulher que ela foi abusada sexualmente pelo pai dela. Eu conheci uma pessoa lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, que ele viu o pai dele bater na mãe dele todos os dias. Aí um dia, a mãe teve coragem de ligar para a polícia, prendeu. Depois de um tempo que soltou, sabe o que ele fez? Ele foi lá na casa e matou a mãe na frente dele. Na frente dele. Quantos não têm histórias difíceis? Eu tenho as minhas dificuldades, coisas que eu passei, você tem as suas, mas por favor, não me leve a mal. Claro que cada uma das dificuldades tem níveis diferentes de dificuldade. Só que o que nós não podemos é o quê? Usar das dificuldades para ser desculpas. Ah, eu não faço isso porque eu vi meu pai matar minha mãe, então, cara, comigo é diferente. Ah, eu não faço assim porque eu fui abusado quando eu tinha 14 anos de idade. Até quando? Tá entendendo? Ou você vence, ou você vai ser para sempre um escravo daquilo que um dia te machucou. Entende? Ou você vence, ou aquele vai ser sempre o seu jargão. Meu pai batia na minha mãe, eu fui estuprado com 14 anos. Ah, eu fiz, vivi isso e aquilo. Som. Acho que vai apagar de novo. Então, todos nós temos dificuldade, mas a nossa dificuldade, a gente precisa o quê? Muito obrigado, Simone. Nós precisamos lutar contra aquilo que é contra nós. Então, a paz de Deus é para a sua vida, Marcos, mas tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é... Está entendendo? Então, Deus quer te levar a conquistar a terra prometida, mas tem gigantes. Você está vencendo o seu gigante? Ou você está, não, tem gigante. Aí Deus tem uma Jericó para você conquistar e possuir. Você está possuindo Jericó? Ah, não, o muro é alto. Deus quer te levar para um nível maior. Ah, não, eu vi minha mãe se enforcar na minha frente. São coisas pesadas. Só que nós precisamos lutar e não usar isso como amuleto. Então, coloca aqui no 9:1 de novo, por favor. Então, ele fala o seguinte, que eles vão atravessar, pode colocar o 2. E prestem muita atenção aqui. O povo é forte e alto. São Enaquins, povos violentos, gigantes. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz? Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Lucas, como que pode? Moisés, aquele que subia para conversar com Deus, aquele que viu o próprio Deus abrir o mar vermelho, abater os primogênitos. Como que pode esse Moisés falar com o líder dele que ele estava instruindo? Cara, você já viu, né? Quem pode destruir esses caras? Olha a mentalidade. Depois ele diz, Deus vai fazer isso e aquilo. Mas o povo tinha uma cultura de quê? Com os Enaquins a gente não pode. Com os Enaquins a gente não pode. Então, será que não está assim sobre a sua vida? Ah, não, mas até aqui não dá para mim, porque eu passei por isso. Ah, não, eu não faço parte de igreja mais não, porque teve uma vez que eu estava muito dedicado, comecei até a entrar para o louvor, mas aí foi lá o pastor, pisou na bola comigo, me xingou, isso e aquilo, eu não quero saber de igreja mais não. Ah, não, eu queria casar, mas hoje eu não quero casar mais não, quero só pegar todas mesmo, tal, porque uma vez a minha noiva, eu estava noiva, ia casar, ela me traiu, então eu não quero mais casar. E aí, será que esses não são seus Enaquins? Não, mulher, tudo igual, homem, tudo igual. Se não te traiu hoje, vai te trair amanhã. Está repreendido, mas é o que se diz aí. Então, qual tem sido o seu Enaquim? Essa era a mentalidade do povo. Por isso que eles não entraram, Miriam. Quem pode contra os Enaquins? Quem pode contra os Enaquins? Aí imagina, o Beto está criando Sami.
O Sami é criança ali, fazendo bagunça. Aí o Sami vira para o pai dele e fala assim, ô pai, por que a gente ainda não entrou na Terra Prometida? Aí o Beto falou assim, Enaquins. Aí o Sami falou assim, mas quem que é esse? Aí ele fala assim, quem pode contra os Enaquins, filho? Gigantes, homens violentos, homens brutos. E aí teve uma coisa interessante, eu estava com a minha esposa, eu falei com ela assim, nossa, você é linda demais, como é que você pode ser linda assim? Aí ela, Deus. Não foi, papai, Deus. Essa teria que ser a nossa resposta para essa pergunta. Quem pode contra os Enaquins? Deus. Quem pode contra o abuso que eu passei? Que só quem passou sabe como é. Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter passado o abuso que for. Ou Deus, ele é fiel, poderoso, maior do que isso, pode te fazer superar, te usar isso para vencer, pode usar deste problema para que você seja usado na vida de outras pessoas. Ou Deus, ele pode fazer, ou ele não pode. Ou ele cura 100%, ou ele não cura. Ou ele te faz superar, ou você nunca vai superar. Então, não importa se foi abuso, não importa se foi seu filho morrendo nos seus braços. Um colega meu perdeu o filho dele, estava no braço dele, nenenzinho, de alguns meses. Então, quem pode contra os Enaquins? Quem pode contra essa crise? Deus. Quem pode contra o abuso? Deus. Quem pode contra o estupro? Deus. Quem pode contra essa dificuldade financeira? Deus. Quem pode contra o juiz corrupto? Deus. Glória a Deus. Vocês podem só responder? Deus. Quem pode contra o governo corrupto? Quem pode contra um juiz corrupto? Quem pode contra a crise que se prediz? Quem pode contra a enfermidade que está na sua vida, ou que esteve? Quem pode contra a palavra que é contra você? Aleluia, é isso, Deus. Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes, queria chamar a equipe de louvor, esse é o ponto que nós devemos entender. Ao invés de você olhar para as dificuldades e achar que talvez nunca serão vencidas, olha para a palavra. O foco, que ele não seja você. Sabe o que acontece, Zizi? Simone, sabe o que acontece? Às vezes o foco é a gente. Mas eu sou indigno. Mas eu sou isso. Mas eu não presto. Quando você faz isso, mas eu sou... Você está colocando foco em você. O foco é em Deus. Ele pode. Ele vai fazer. Ele já fez pela fé. Amém, eu creio. Eu creio, às vezes uma sentença que foi dada, que não tem como reverter. Deus, ele pode. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Deus, a vivermos a nossa fé, Pai, de maneira plena. De maneira tal, como disse o Dudu aqui, que a nossa sombra cure, não por ser a sombra, mas por estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, seja qualquer dificuldade que estejamos passando, qualquer um que está aqui, que nós possamos olhar para essa dificuldade e, por mais impossível que pareça ser, de transpassá-la. Que a gente possa falar agora, com fé, Deus, Ele é por mim, Ele é por mim, Ele é por mim, Ele vai fazer, Ele pode fazer, Ele deseja fazer. Tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Seus inimigos caem.
enquanto eles estão ministrando louvor, comece a declarar na sua vida: Deus pode fazer, Deus vai fazer, Deus vai mudar essa situação, Deus vai tocar na vida do meu filho, Deus vai tocar na vida do meu pai, Deus vai tocar na vida da minha esposa, Deus vai tocar na vida do meu esposo, Deus vai tocar na vida daquele empresário, Deus vai tocar no coração daquele homem, Deus vai mudar a sentença daquele juiz, Deus vai mudar aquele diagnóstico médico, Deus vai fazer. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Vamos cantar seus inimigos. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele pode. Vem nosso Deus e teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar que a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Nós cremos, Espírito Santo. O céu te O Senhor não falou com os adora, profetas. O Senhor não proclama falou, Deus, com os teus filhos. O Senhor não falará conosco. Pai. ressuscitar. Nós cremos, Espírito Santo. Nós cremos, Deus. Aleluia. Nós veremos a glória de Deus. Aleluia. Nós veremos a glória de Deus.
Jeremias 9 diz assim: no 24º dia do mês, no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco, puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. E aí diz que logo depois, em pé na plataforma, estavam os levitas: Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Serebias, Odias, Sebanias e Pretaías conclamavam o povo dizendo, continua nessa mesma levada, olha que maravilhoso, diz que o povo se reuniu, o povo se ajuntou, e aí eles começaram a proclamar: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor, acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Aleluia. Viste o sofrimento de nossos antepassados, ouviste o nosso clamor e fizeste-nos sinais maravilhosos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que criou todas as coisas, que está acima de qualquer expressão de louvor, que perdoa o seu povo, que ama, que redime, que salva, que te conduz a lugares altos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não desampara, Ele ama, Ele é fiel, Ele é fidedigno para prometer o que cumpriu, Ele é justo para honrar a sua palavra, Ele é Deus acima de tudo, de todos, de toda palavra do homem. Ele institui governos, despoja governos. Esse é o nosso Deus, 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 o Espírito Santo do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo que criou todas as coisas, através de qual tudo veio a existir. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá um aplauso com força. Aleluia. Obrigado a essa equipe de louvor tão abençoada, tão cheia de Deus. Obrigado por terem vindo trazer essa presença de Deus que vocês também carregam. Glória a Deus pela vida de vocês. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Pai, que nós iremos voltar para nossas casas. Oh Deus, mas com o nosso coração diferente, Pai, porque o Senhor não nos abandonou no deserto, ou onde seja, ou onde quer que seja. O Senhor está conosco, Pai, e a Tua palavra diz que o Senhor nos toma pela mão. Ó Deus, conduza-nos, Pai, conduza-nos, Deus, através do deserto, para que nós possamos sair, Deus, e adentrar a terra que o Senhor prometeu, Pai. Aqueles que já estão na terra, que o Senhor possa fazer com que a sua terra frutifique ainda mais, que ele aprenda a plantar com ainda mais excelência, porque o Senhor quer trazer mais, porque o Senhor quer estabelecer um tempo de abundância, um tempo de excelência, um tempo de reino, um tempo de influência, um tempo onde o Senhor quer governar, porque o Senhor é juiz sobre a terra, Pai. Obrigado, Pai, porque nós voltamos hoje com o nosso coração transformado, com a nossa mente totalmente
totalmente transformada. Não por uma palavra de um homem, não por o que um homem acha, uma filosofia humana, mas por uma palavra que é comparada a uma semente, que é a palavra de Deus. E essa semente hoje, ela caiu em terra fértil. Essa palavra, ela vai gerar a 30, frutos a 60 e frutos a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso com força. Abrace seu irmão. Diz que você ama ele em Cristo. Nós somos uma família. E eu creio que Deus tem um tempo novo sobre as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia.